E Deus possa continuar abençoando a sua família, amém? Vamos também rever alguns irmãos que nunca mais temos visto, né? Alguns estão vindo, outros ainda não, mas aos poucos vamos tomando os nossos cuidados e vamos voltando a esse normal, né? O governo de Alagoas já liberou, se não me engano, até 75% das pessoas na igreja. Mas, claro, cada um sabe como deve proceder. Não estou aqui dizendo que é obrigatório, cada um deve, sim, se acha que deve vir bem, mas muitos que acham que ainda não está na hora, não tem problema, fique em casa. Claro que aqui estamos todos tendo o nosso cuidado, todo mundo usando máscara, álcool, tem álcool na igreja para estar limpando as mãos, a igreja tem um afastamento aqui dentro da própria igreja, né? Então, que Deus abençoe. Vamos continuar, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Espírito de verdade, te adorar, Espírito de verdade, te adorar, te adorar. Entregamos nosso viver. Entregamos nosso viver. Te adorar, Rei dos Reis, porque eu nasci Jesus, meu prazer te louvar, meu prazer estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Espírito, Espírito, te adorar, te adorar. Espírito de verdade, te adorar, te adorar. E Senhor, te entregamos nosso viver. Que Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, Rei dos Reis, porque eu nasci em Jesus, prazer te louvar, meu prazer é de estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus,
onde tudo amor pra te amar, pra te adorar, glória dos reis. Porque eu nasci pra ver Jesus, meu prazer te louvar, meu prazer te estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Não se tudo é grande para mim, na casa de meu pai. Se eu não fosse um dia de o preparado no lugar, eu verei ali mesmo. Mas conhecer o caminho, aonde eu vou, esse é o caminho da vida, onde eu sei ouvir, em verdade eu digo, o que eu vou falar, mas aquele que tem obras para esperar. Por se guardes verdadeiramente, guardarei os mandamentos. Eu voltaria atrás, ele me dará o consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habita em paz e estará em nós para sempre. Aquele que tem o mandamento, me fala. Esse é o que ele ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Nosso tudo, nosso coração, tão somente de Deus.
Venha, venha. Assim diz a tua palavra. Nosso Pai, que teu nome seja mantido para tu. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver. Pão de cada dia. Perdoa o Deus, queremos cometido, como perdoa quem nos ofendeu. Não nos deixe cair, provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, a tua vontade, seja na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver. Pão de cada dia. Eternos cometido, como perdoa quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre, Deus. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. 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 Façamos oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, primeiramente por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, a Deus, por estarmos neste momento, Pai, reunidos todos em um só Espírito, e prestar esse momento de louvor e adoração ao teu santíssimo nome.
Te agradecemos por nossas vidas, por nossas famílias, por cada situação que tenhamos vivido ao longo desse cenário a qual o mundo vem enfrentado, mas o Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra diz, ó Pai, que tão somente confiemos em Ti, e Tu farás o melhor pelos Teus. Confiemos, ó Pai, tenhamos fé e esperança. Sempre lembramos que a sabedoria que vem do alto é uma sabedoria muito maior do que a do homem, e chega a ser quase incompreensível, Pai, aquilo que Tu fazes, mas sempre fazes em prol do nosso crescimento, do nosso cuidado. Obrigado, Deus, por ser este Pai, por ter, ó Pai, feito o sacrifício do Teu próprio Filho naquela cruz. Por meio daquilo, Deus, trouxe-nos hoje salvação, esperança, fé, a oportunidade, ó Pai, de eternamente conviver contigo, contemplar a Tua grandeza e Te adorar, Deus, a cada dia. Que possamos viver isso hoje, não somente após a morte, mas todos os dias que estivermos aqui, que possamos contemplar a Tua beleza, glorificar o Teu santíssimo nome, Deus. Seja por palavras, seja por cânticos, sejam por atitudes, mas que seja para louvor do Teu santíssimo nome, Deus. Te agradecemos mais uma vez por nossas vidas, que seja feita a Tua vontade, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero convidar o irmão Felipe, ele vai trazer uma mensagem hoje para a igreja. Tá? Então, irmãos, continuem nesse mesmo espírito de temor, para ouvir, né, aquilo que Deus colocou no coração do irmão Felipe nesse momento. Eu quero passar a palavra para ele. Enquanto isso, vamos estar orando. Ó Deus, nós te agradecemos por esta noite. Abençoa teu servo, Pai, a qual vai trazer a tua mensagem. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, e que nos dá, ó Deus, discernimento para entendermos, ouvirmos aquilo que tu quer para a tua igreja. Abençoa também ele, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Toda amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Continuamos a louvar a Deus, só que dessa vez agora a gente vai estar fazendo a leitura da palavra. Eu começo dizendo que eu já vim aqui algumas vezes para o púlpito, no caso, trazer a palavra, mas eu não sou tão bom, né? Não tenho o mesmo nível do pastor, que tem formado nisso aí, tem todo o conhecimento. Mas eu vou tentar trazer aquilo que eu consegui dissertar desse texto. É um texto longo, mas eu vou tentar ser breve, trazer uma reflexão só em alguns pontos. Né? E eu peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Todos abriram, né? Então, assim, a gente vai contextualizar um pouco mais desse capítulo, né, em Efésios. Esse texto é uma carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Ele havia sido preso, ele estava dentro da prisão lá em Éfeso, por perseguição do imperador romano, que havia ordenado que perseguissem esses cristãos, com algumas justificativas que foram distorcidas, digamos assim. Né? Isso acontecia bastante também. E a igreja vem sendo perseguida e Paulo quer trazer uma palavra de consolo, uma palavra principalmente para lembrarmos da unidade da fé. Tanto naquele tempo quanto hoje, eu considero que isso é algo muito importante, a gente sempre lembrar dessa unidade da fé. E o que é tudo isso, né? Interessante que Paulo, ele traz alguns termos que você consegue refletir mais de uma vez, você consegue pensar além da caixa, digamos assim. Bom, mas vamos à leitura. Diz assim, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo de Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados,
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 9, ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido nas partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Esse é um texto consideravelmente longo, mas ele é bem profundo, ele traz muitas falas, ele às vezes reafirma algumas coisas que ele já havia dito primeiramente. Paulo faz bastante disso, principalmente nesse livro de Efésios. A gente acabou de ler, né, a gente tinha lido antes do momento de louvor, no leitura bíblica alternada, também no livro de Efésios, só que era no capítulo 1, e ele, eu não sei se os irmãos perceberam, mas ele confirma a mesma fala dele 3 vezes ao longo dos versículos. 3 vezes. Na verdade, 3 ou 2, que é sobre o beneplácito da vontade de Deus. O beneplácito é como uma plena vontade, né? Simplesmente porque é a vontade de Deus. Ele vai trazer isso aqui também nesse capítulo, né? A gente vai abordando aqui. No primeiro versículo, é interessante a gente observar que Paulo inicia a sua carta falando: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. O rogar, né, em algumas Bíblias, existe o termo exortar, exorto, e ele representa, esse texto, essa fala, esse termo, ele representa algo que muita gente não percebe logo de cara. Mas se você parar para examinar, o rogar, ele traz a ideia de que Deus possa convencer os irmãos daquilo que vai ser dito. Eu peço, eu rogo, eu exorto. Exorto a Deus, por quê? Exorto é pedir que Deus convença os corações. Que Deus possa fazer com que os irmãos compreendam. E Paulo já destaca aqui que não é uma fala dele para os irmãos, mas é uma fala do Espírito Santo. Algo que somente Deus vai convencer. Para cada um que tem a certeza dessa salvação, que tem o conhecimento da verdade, que realmente recebeu o Espírito Santo como o sacrifício de Cristo, aqueles vão entender. E ele pede. Então, que Deus possa iluminar nossas mentes para compreender isso. Ele já pede, logo nesse início de texto, muito interessante. Em seguida, ele usa o termo eu, o preso do Senhor. Ele usou esse mesmo termo também, se vocês observarem no capítulo 3, primeiro versículo, em que ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por nós, os gentios. E aí ele tem a gente tem 2 pontos de vista nessa ideia de preso do Senhor. A primeira é porque realmente ele estava preso. Ele foi perseguido, preso, e estava na prisão, mas escreveu essa carta. A segunda é a ideia de preso como um símbolo de vínculo
que ele tem com Deus. Estar preso a alguém não necessariamente tem um sentido negativo. A palavra preso, na nossa cultura, pelo menos, ela tem um pouco desse sentido. Mas a verdade é que Paulo não pensava, nesse momento, em preso como sendo algo negativo, mas sim estar ligado a Deus, independente das circunstâncias. Ele entende que, mesmo estando preso, ele está preso principalmente ao Senhor. Então, possamos também ter essa certeza de que estamos presos a Deus, né? Estamos vinculados a Deus e que Deus é sempre conosco. Para que possamos honrar isso que Deus faz por cada um de nós. Como ele faz isso, aí a gente vai vendo ao decorrer desse texto. Bom, Paulo também pede, né, que andemos conforme a vossa vocação, a vocação que nos foi dada, ou seja, o convencimento pelo Espírito Santo que nos mostra a verdade sobre a palavra de Deus, nos dá a responsabilidade de honrar esse Deus. Quando a gente recebe, né, a gente recebeu, na verdade, na eternidade, o Espírito Santo, entregue por meio da morte de Cristo. A gente recebeu a salvação. A gente verdadeiramente foi convencido de que Deus é real, de que Deus entregou o seu Filho naquela cruz para que possamos ter a vida eterna. Ter a certeza disso ter a certeza também, entender que você tem a responsabilidade de honrar o sacrifício que esse Deus fez. De honrar aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Entende, irmãos, que mais a seguir ele fala sobre que Cristo levou cativo o cativeiro. E levar cativo o cativeiro significa nos libertar. Se você leva cativo o cativeiro é como se fosse uma prisão. Se você leva preso em uma prisão, você liberta aqueles que estavam naquela condição. Estávamos condenados à morte eterna, mas Cristo nos deu a vida eterna. Deus nos libertou desse estado de prisão, de estarmos condenados, de inevitavelmente morrermos e não sei mais o que pode acontecer depois disso aí. Mas espero nunca saber. E aí Deus nos tirou desse estado e agora Ele nos concede a vida eterna. Então sejamos gratos por isso. Possamos honrar o compromisso com Deus. Honrar o compromisso de exaltar e glorificar o nome dele. Essa é a nossa vocação. A vocação que nos foi dada é de exaltar e engrandecer o nome de Deus. E aí, consequentemente, a gente está trazendo a palavra de Deus para outras pessoas, as pessoas ao nosso redor. Quando a gente exalta o nome de Deus, a gente seja com palavras, seja com cânticos, seja com orações, como eu já havia dito, seja até mesmo com atitudes, Deus é expresso nisso. Então, somente faça pensando em agradar a Deus. Nós viemos aqui, por exemplo, esse é só um exemplo, mas a gente vem hoje, no domingo, todo mundo bem vestido, todo mundo se reúne aqui, se senta, mantém silêncio e atenção, presta esse momento de oração do louvor. Isso é principalmente para exaltar e engrandecer o nome de Deus. E em segundo plano, isso acontece como uma forma de respeito a Deus. Nós não ganhamos de qualquer jeito. A gente vem bem vestido, a gente vem de um jeito que seja culturalmente bonito para a gente. Dependendo da cultura, as pessoas vêm de outras formas. Mas é culturalmente bonito porque é para agradar a Deus. É para saber, Deus, eu tenho temor a Ti, a Tua palavra, a tudo que Tu és, a tudo que Tu fez. Então, eu não quero aparecer de qualquer jeito, não quero prestar esse louvor, essa cultuação de qualquer forma, de uma forma desleixada. Eu quero prestar esse respeito porque eu tenho temor a Deus. E isso é um ponto fundamental, é o temor a Deus. Temos que lembrar que, como cristãos, nós devemos ter temor a Deus. Desculpe. Mas seguindo no versículo 2, ele fala: com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, Paulo tem pedido que a gente ande segundo essa vocação, andemos como servos de Deus verdadeiramente, e que possamos agir com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa ideia de suporte, de cuidar, de sustentar. Suportar, hoje em dia, tem uma ideia de, por exemplo, eu não suporto essa pessoa, não aguento. Não é a ideia de a gente ter que aturar.
o irmão, a ideia de sustentar na ideia de, vou aturar aqui, mas eu não gosto não. Tá, a gente tem que prestar o respeito, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas o respeito e o suporte, principalmente o suporte no sentido de dar força. E sempre que alguém de um irmão ao seu lado passando por dificuldade, está passando por algum problema, você pode ajudar, você estender a mão e ajudar. Afinal, isso é um mandamento que Cristo diz. Se não me engano, no livro de João, até no livro de Marcos, ele fala isso, que é os dois mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e amar a próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo como a ti mesmo, é algo que você quer ajudar. O termo humildade também nesse versículo é bem interessante, porque a humildade é uma das palavras, né, que define aquilo que Cristo foi aqui na Terra, humilde. Cristo foi muito humilde. Apesar de ser mestre, apesar de tudo que ele fez, tá? Sejam milagres, sejam curas, que ele tenha dado lições, que ele tenha trazido sobre reflexões sobre a palavra de Deus, mas Cristo, apesar de tudo, foi humilde. Ele nunca pediu para que as pessoas o engrandecessem. As pessoas faziam isso por consequência, porque viam os milagres acontecendo, porque viam provas de que ele era Deus. Então, eles viam e eles exaltavam a Deus, mas Cristo nunca tinha pedido exatamente com essas palavras. Inclusive, tem uma citação no livro de João, né, que ele pede para que não conte, ele faz um milagre, ele pede para que não conte que foi ele que fez, não diga quem foi, porque ele não quer aparecer, ele não quer, como pode dizer, se exibir mais atual. Cristo foi humilde, não somente fez a vontade de Deus, ele sabia tudo que devia ser cumprido, porque ele era Deus, 100% homem, 100% Deus. E humildade é algo que nós, então, devemos ter. Somos servos, devemos agir conforme Cristo, que foi o maior servo e filho de Deus, agiu. Sigamos o exemplo de Deus, é o exemplo supremo. Assim, né? Então, se é para agir com humildade, se Deus Cristo agiu com humildade, nós agimos com humildade. Se já tem a mansidão, longanimidade, que é perseverança, coragem, suportando-nos uns aos outros em amor. Então, por meio desse amor, o amor que nos une, que é o amor a Cristo, que nós possamos nos ajudar. No versículo 3, né, ele fala, procurando guardar a unidade do Espírito. Então, é interessante que, além de citar o fato de todos nós hoje temos o mesmo Espírito, procurando guardar a unidade do Espírito, ele cita aí o fato de que todos nós pertencemos a um único Espírito, o qual Deus nos concedeu, né? E a sua unidade deve ser preservada por meio da paz, que significa a reconciliação entre os irmãos. O vínculo da paz é a reconciliação, né? A ideia de a gente poder perdoar. O vínculo de paz, ele pede para que nós tenhamos um vínculo de paz, não é porque todo mundo vai estar o tempo todo feliz com todo mundo. A gente sabe que nós temos nossas diferenças, às vezes nós brigamos, somos humanos, estamos em conflitos, mas mais importante do que esses conflitos é pensar no amor de Deus, naquilo que nos une. E aí, pensando nisso, nós mantemos esse vínculo de paz. Paz significa reconciliação. Né? Reconciliar, unir. Isso é muito importante. E por quê? Né? Paulo diz isso para que nós sejamos assim, a gente com a unidade, possamos guardar essa unidade no Espírito, mas por quê? E aí ele vai justificar. Ele diz, porque há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, significa que nós devemos fazer isso porque somos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Quem é esse corpo de Cristo? É a igreja. Isso é citado lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 12, se vocês quiserem conferir depois. Né? Ele diz que nós pertencemos a um só corpo. Esse é o corpo de Cristo, a igreja. E devemos manter essa unidade. Como um corpo, né? O corpo tem cada célula, né, que o compõe, é como se fosse cada irmão. Esse corpo que é a igreja, representa Cristo aqui na Terra. Estamos representando Cristo aqui na
terra. A igreja representa Cristo aqui na terra. Olha a tamanha responsabilidade de a igreja ser um símbolo de humildade, de modernidade, de paz. E a gente poder saber lidar com as dificuldades da vida humana e ainda assim reconhecer que Deus é sobre todas as coisas. É maior que tudo isso, maior que qualquer problema. Além da situação, por exemplo, que nós vivemos hoje, tem muita gente que, como eu posso dizer, tem desacreditou em Deus. Tem gente que desacredita mesmo. Enfrentou alguma dificuldade e ele pergunta, ué, cadê Deus? Por que ele não está me curando aqui instantaneamente? Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Né? A graça que Deus concede, como uma questão de cura, é uma graça comum, é uma graça que todo ser, toda criatura viva pode receber. A graça, como eu posso dizer, que foi dada aos seus filhos, aquele a quem o beneplácito da sua vontade resgatou da morte eterna, essa graça já foi nos dada. É salvação. A gente tem hoje o Espírito Santo, temos a certeza da nossa salvação. Essa é a nossa graça. A gente deve refletir nisso, não pensar em se Deus vai curar ou não, hoje ou amanhã. Isso tão somente confia nele. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Se tem alguém que sabe alguma coisa, é Deus. Então, confia nele. Se você tem esse vínculo com a palavra, confia nele. Ele tão somente vai fazer o melhor. Bom, a seguir, ele fala no versículo 5, porque há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, mais uma vez, ele reconfirma o fato de pertencemos todos a um único vínculo, sermos parte de um único corpo e servimos ao único Deus. O único Deus que é nosso Pai. O Deus Pai que também é expresso em Trindade como Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele se manifesta em nós de várias formas. E ele fala também, além de haver um só Senhor, a nossa fé, que é a fé em Cristo, a fé que é dom de Deus, que foi nos dada tão somente pela sua graça, e um só batismo. O batismo não necessariamente se refere ao batismo nas águas, como a gente tem aqui no batistério. O batismo nas águas é sim uma prática que deve ser cumprida como mandamento, mas o batismo ao qual ele se refere nesse texto é o batismo espiritual. É o fato da gente ter o Espírito Santo. Tenha certeza de Cristo na nossa vida, é ser batizado no Espírito, é receber aquilo qual Cristo havia nos deixado após a sua morte. Isso também, você pode confirmar isso também no livro de Atos, no primeiro capítulo, em que Cristo deixa uma fala antes de ascender aos céus. E agora, prosseguindo mais, no versículo 6, ele fala: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. E aí ele tem expressado nesse versículo o quanto que Deus Pai é presente em nós. Ele descreve a grandeza de Deus pelo cuidado, o cuidado que ele tem em cada um de nós. Desde que Deus, ele cuida de nós, no sentido de ser sobre todos nós, então não há nada acima dele. Então, somente confiar nele significa confiar e ter a certeza de que Deus vai cuidar, vai fazer o melhor, vai nos proteger. Ele é por todos nós. Então, ele fez aquele sacrifício naquela cruz. Cristo se entregou naquela cruz, pela vontade de Deus. Por amor, porque Deus amou o mundo, como a palavra diz, amor inacreditável. Então, é o cuidado que Deus tem e a gente consegue enxergar a grandeza dele. Ele fez isso, ele tem estado sobre nós, ele tem se sacrificado por nós e ele tem estado em todos nós, que é no sentido de espírito, nos concedeu esse espírito. Nos ajuda a fazer o certo, nos ajuda a entender a verdade, a conhecer a verdade por trás da palavra. Isso é maravilhoso, ter a certeza de tudo isso. Então, que possamos reconhecer esse sacrifício que Deus fez, esse sacrifício que Deus tem feito, e tudo que nós temos em nossas vidas é graças a Ele.
Sejam momentos bons, sejam momentos ruins, mas todos eles convergem para o nosso crescimento. No versículo 7, ele fala: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E aí Paulo já explicou, né, por que vocês devem fazer isso, né? Beleza, é porque nós somos um só corpo, temos um só espírito, é porque nós temos um só Senhor, um só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai, o qual é maravilhoso, é grandioso, é grandioso. Mas, lembrai que não é por conta disso que a gente vai encher o peito e falar: sou filho de Deus aqui, nada vai acontecer comigo. Nada vai, eu não vou, obviamente, se o carro passar aqui do meu lado, o carro vai amassar, mas eu não vou sentir nada. Se o carro bater em mim, ele vai voar, não sou eu. Não é bem assim. Ele lembra aos irmãos que essa graça, tudo isso que nós temos, essa certeza de salvação, esse cuidado, foi por meio da vontade dele. Foi um dom que ele deu. Então, lembrar que existe essa dependência. Existe esse laço que é extremamente importante para que o homem não se engrandeça. Não é por conta é por conta da vontade de Deus. Então, ter essa certeza é algo essencial para um cristão manter essa unidade da fé, que é o título dessa palavra. No versículo 8, né, ele fala: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E aí ele fala, né, ele está descrevendo ainda o que foi, por que é a medida do dom de Cristo. Ele explica, porque Cristo subiu ao alto, porque Cristo morreu, ascendeu nos céus, e ele matou a morte com a própria morte. Ele levou cativo o cativeiro, então nos libertou, nos concedeu a vida eterna, concedeu os dons que o dom, a salvação, a graça, né? Tudo isso tem sido mencionado no livro de Coríntios, se não me engano, no livro de Coríntios, que ele fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não provém de vós, é dom de Deus. É interessante, né? O isso tem gente que pensa: não, é a graça. Tem outros que pensam: não, é a fé. E tem alguns que pensam: não, de repente é a salvação. Mas eu digo que são os três. As três coisas provêm de Deus. Mesmo que de uma maneira indireta, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A gente não se salva. A fé é o que nos convence, é o Espírito Santo. E a graça é a graça de Deus. Principalmente essa graça que nos concedeu essa liberdade, essa salvação. No versículo 9, aí o texto fica... Em algumas Bíblias, eu não sei se em algumas Bíblias pode ser diferente, mas na minha ficou um pouco confuso. Uma fala que fala: ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aí esse conjunto aqui de sentenças começa a ficar um pouco confuso. Mas a ideia que Paulo quer passar aqui é afirmando que Cristo subiu, mas também ele antes havia descido à terra. Cristo é o maior exemplo a ser seguido porque Cristo foi humano. Ele foi 100% humano. Tanto é que ele veio de uma mulher humana. Ele não simplesmente já desceu do céu adulto. Não, ele foi concebido dentro de uma barriga, ele teve uma vida, ele teve que passar por todas as necessidades humanas que todo ser humano tem. E reconhecer isso é reconhecer que Cristo foi humano. Se Cristo foi humano, se Cristo passou por tudo isso, e ainda assim, ele conseguiu fazer a vontade de Deus, cumprir com tudo aquilo que havia sido ordenado, e ainda assim, ser humilde, é um exemplo e é a prova de que nós também podemos agir assim. É claro que ninguém é perfeito, mas é a prova de que em Cristo nós temos a esperança. E hoje temos a certeza dessa salvação, que possamos honrar a Deus, que possamos agir conforme o nosso líder, o nosso maior líder, Cristo. No versículo 10, ele fala, né? Aquele que desceu é Cristo, e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Mais uma vez, ele afirmando que Cristo foi aquele que desceu, se sacrificou, foi assunto aos céus, e cumpriu com todas as coisas, todas as coisas e todas as promessas que haviam sido declaradas ao longo
ao longo da Bíblia toda, na verdade. No Antigo Testamento já havia, na verdade, algumas citações sobre o Cordeiro, o sangue do Cordeiro sendo derramado. E aí, tudo isso é interessante você pode observar que quando a gente passa do Antigo Testamento para o Novo Testamento, com relação a essas promessas, a essas profecias, digamos assim, elas vão se detalhando com mais próximo chega do momento em que Cristo realmente faz esse sacrifício. Mas o tempo todo, e aí são distâncias, irmãos, são distâncias de centenas de anos, centenas, alguns milhares, e aí você vê a grandeza do plano de Deus. Olha o tempo qual Deus já tinha preparado tudo isso. Se isso não é, né, a confirmação de que Deus realmente é soberano, ele tem um plano muito maior do que, infinitamente maior do que um homem pode imaginar, eu não sei o que é. Porque existem muitas variáveis. Se você parar para pensar em planejar, por exemplo, uma profecia como essa, existe muita variável. Muito. Até mesmo, eu diria, a velocidade do vento, como algumas pessoas fazem para medir, para ver se vai soltar pipa no dia. Isso era uma variável que Deus havia considerado. Mas tudo isso aconteceu, segundo o seu bel prazer, porque todas as coisas sempre convergem para a sua vontade. Todas as coisas convergem para a vontade de Deus. E é por isso que a gente deve confiar em Deus. Bom, no versículo 11, ele explica também que antes de Cristo subir, ele já deu alguns, né, ele concedeu a alguns títulos. Os títulos de apóstolo, outros profetas, outros eram evangelistas, outros pastores e doutores. E todos esses títulos, né, eles expressam, por exemplo, aquilo que Deus deixou para nos instruir, nos introduzir a sua palavra. Foi a forma como todo mundo aqui começou a aprender e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. Tá, e de quem você ouve ouvir a palavra? De quem já conhece a palavra. Quem geralmente conhece tem autoridade para trazer, para ministrar. Pastor, hoje em dia, pastor. Naquela época, apóstolos e profetas existiam. Evangelistas, doutores, todos eles eram sábios, estudiosos, aqueles que compreendiam da palavra, traziam para o público algo como um alimento já mastigado, algo mais maleável, como uma papinha de bebê. Mas isso fortalecia as pessoas. Isso era um alimento essencial para o crescimento. Mas quando elas cresciam, algumas não entendiam que precisavam começar a comer por si mesmas, começar a comer alimentos mais sólidos. É meio abstrato isso aqui, mas eu vou explicar melhor aqui. No versículo 12 ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele faz isso, ele deixou esses líderes, né, para que possamos nos fortalecer como igreja, para que aqueles a qual ele separou como a sua igreja, como o corpo de Cristo na terra, possa se instruir, possa crescer, possa ter o primeiro alimento, o primeiro contato, o gostinho da palavra de Deus. E aí depois, obviamente, que ele ia buscar por si próprio, buscar se alimentar de coisas mais profundas, buscar tirar os seus próprios pensamentos e ter uma relação mais próxima e mais íntima com Deus. Algo que a gente nunca alcança se a gente ficar, sei lá, toda semana vindo só no domingo, para sentar aqui e ouvir alguém falar, e às vezes a gente nem para pensar no que exatamente ele está falando. Estou pensando, de repente você está aí sentado, mas está pensando, cara, quando eu cheguei em casa, eu tenho que fazer a janta, será que eu deixei a torneira aberta? Será que eu saí e deixei o fogo ligado? Tem que apagar. Será que eu deixei a luz acesa? Será que eu toquei a porta? Algumas pessoas viajam nisso aí. E aí é que está a diferença, né? É aí que está a importância de você em casa. Não estou dizendo que isso é errado, mas de você em casa, você se alimentar da palavra. Não dependa deste momento para buscar a Deus. Nós não dependemos só daqui, só do agora, só dessa breve palavra, não dependa só de mim. Dependa principalmente de você e de Deus.
né? A palavra de Deus, ela vem de várias formas. Às vezes, não necessariamente com a Bíblia, ela vem com algumas coisas que acontecem ao seu redor e você enxerga. É interessante. E aí isso te motiva a buscar a palavra, mas principalmente busque a palavra. Então, ele diz no versículo 12 que isso é para o nosso aperfeiçoamento, é para o crescimento da igreja, para que o corpo de Cristo seja um corpo firme e forte, certo daquilo que é. Por que isso é importante? Né? É importante para que todos cheguemos à unidade da fé, que é o título desse texto, a fim que nós todos chegamos à unidade da fé, tenhamos uma só fé, saibamos aquilo que Deus é, tenhamos a convicção de tudo que Ele fez, de tudo que Ele é, e que nós o amamos, nós o adoramos, pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Isso nos constrói, nos fortalece para o estado, né, que a Bíblia aqui fala de varão perfeito. Varão perfeito. O varão perfeito é Cristo. E esse estado de varão perfeito é algo que a gente tenta alcançar a cada dia. Na teologia, se não me engano, eu posso estar um pouco errado, mas se eu não me engano, na teologia a gente chama esse estado de estar se aperfeiçoando para alcançar esse ponto de varão perfeito como processo de santificação. Somos justificados, regenerados, e estamos hoje aprendendo de Deus para quê? Para nos santificarmos, para que possamos entrar na presença de Deus, tendo a certeza de quem Ele é, sendo verdadeiramente santo, entendendo aquilo que é certo, aquilo que é errado, todos os dias. Estou dizendo que todo mundo aqui é santo, ou que o pastor que traz a palavra, alguém que é mais reflexivo aqui na palavra já é santo. Não, porque não tem santo na terra. Se tivesse, não está aqui. O santo é um estado que a gente alcança de fato quando a gente está no céu. Quando a gente verdadeiramente alcança essa vida eterna. Pelo menos é o que a palavra teologia. Então, a gente tem esse ápice, né, de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, Cristo é o nosso referencial para a gente chegar. Tem que chegar, a ideia é a gente alcançar, né, esse nível de humildade, de longanimidade, de paz, de mansidão, de certeza na palavra, de sabedoria, de confiança em Deus. Tem que ser o nível de Cristo. É a nossa meta. É uma meta quase que inalcançável, mas é algo que sempre vai nos motivar a crescer e melhorar. Isso é até usado em áreas da ciência, por exemplo. Eles dizem que é muito importante você decretar na sua vida algumas metas, alguns planos, alguns sonhos que sejam, a princípio, algo inatingível, porque isso vai todo dia, cada dia, te motivar, trazer um propósito para cada vez mais você querer melhorar. Imagine que se você tivesse alcançado já o estado de santo, o que você estaria fazendo hoje? Por que você estaria hoje na igreja? Eu sou santo, eu não preciso de estar aqui, eu já sei de tudo. Isso não é verdade. Você não chegou ao apogeu, ao ápice disso que é o referenciamento de Cristo. Então, isso sempre vai te motivar a crescer. Precisamos lembrar disso. O versículo 14, ele diz também por que a gente, porque também, além de ser importante para o nosso crescimento, para a gente chegar também na unidade da fé como um só corpo, na igreja, ele diz também que é para que nós não sejamos meninos inconstantes. E meninos inconstantes é no sentido de ignorância, de inocência, e tomar cuidado para não cair, né? Não se deixar ser levado por roda, por todo o vento de doutrina. Então, não deixar ser enganado. Não deixar que as pessoas cheguem e digam mentiras sobre a palavra. Nesse momento em que a pessoa fala uma mentira sobre a palavra, ou está espalhando algo assim, você tem que ser capaz de identificar que aquilo ali não é verdade, de entender o que é verdade de Deus e o que não é, e entender a importância disso. Então, quando a gente entende tudo isso, toma esse cuidado, a gente cresce, a gente não é levado mais por qualquer charlatanismo. Não sejamos levados por charlatanismo. É isso que Paulo pede. Ele está pedindo aqui direcionado à igreja, naquela época, está servindo para a gente agora. É impressionante. São anos, centenas de anos, milhares de anos, na verdade. E aí, o versículo 15 é o penúltimo, estou quase encerrando. Acho que estou falando demais. Estou quase encerrando aqui. No versículo 15, né, ele diz: Antes
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, ele diz, antes seguindo a verdade em amor, é como uma forma de dizer, então, ao invés disso, né, ao invés de se deixar ser levado por qualquer doutrina, ao invés de se deixar ser enganado por qualquer charlatão, siga a verdade em amor. Então, tenha a verdade no seu coração. Tenha essa certeza do que Cristo é, daquilo que a palavra diz, daquilo que a Bíblia, daquilo que o Espírito Santo te convence do que é real, do que é verdade, daquilo que Deus quer passar para você. Então, ele diz assim, né, de seguir a verdade e amor, pensamos em tudo naquele que é cabeça, que é a cabeça que é Cristo. Então, Cristo, cabeça é a ideia de líder, temos Cristo como líder maior. Tem muita gente que inclusive, fica tudo acima, quase que acima da autoridade de Deus, a autoridade de um homem. É a ideia eu não gosto de falar sobre outras religiões, eu não vou falar aqui, mas existem algumas cultuações, né, que consideram seres humanos quase como deuses na Terra. Quase como deuses na Terra. Não existe homem perfeito. Todo homem é falho. E se você sabe que todo homem é falho, ele pode errar igual você. Não confie. Não confie plenamente em homens. Confie em Deus. Deus é perfeito. Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Confia nele. É claro que essa confiança e essa fé só pode ser dada se Cristo verdadeiramente te convenceu. E aí, para encerrar, no versículo 16, ele fala, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o corpo aumentar na sua edificação em amor. Então, corpo de Cristo, somos nós, a igreja, sendo bem ajustado, tomando todos esses cuidados, entendendo o propósito desses cuidados. Nós temos laços, ligações juntas, né, como ele fala aqui, mais fortes. E isso constitui um corpo mais forte. Temos que apresentar o corpo de Cristo, então temos que ser um corpo forte. Isso é extremamente importante, algo que Paulo reforçou a igreja naquela época e que nós precisamos reforçar hoje, e fazer muitas outras pessoas ao redor do mundo, fazer pessoas até mesmo ao nosso redor, que não necessariamente aqui nessa igreja, mas ao nosso redor, tem feito, tem sido dito como atitudes cristãs, mas na verdade é charlatanismo, que a gente possa enxergar isso, tomar cuidado, se afastar disso aí que se diz ser o corpo de Cristo, só que está aí, tá meio falso, assim, não tá muito real, não. Não está muito de acordo com a vontade de Deus. Então, reconheçamos isso. E dessa forma, a gente se fortalece, a gente fortalece o corpo, a gente se edifica em amor. Então, nós aprendemos mais a amar a Deus. A gente aprende isso principalmente na palavra. Se cada um lê a palavra, se cada um reflete sobre aquilo que Deus tem escrito aqui na Bíblia, que escreveu aqui, nós nos fortalecemos, temos mais, cada dia mais a certeza e somos um corpo mais firme. Então, dessa forma, portanto, que possamos sustentar uns aos outros, buscar a sabedoria na palavra de Deus, encontrar segurança e paz em Deus. E a cada dia que a gente possa amadurecer, na verdade, amadurecer naquilo que a palavra tem dito, e termos a certeza de que Deus é conosco todos os dias. Que agora seja dado ao nome de Deus. Obrigado. Pensamos em oração neste momento e agradecer essa palavra. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por aquilo que foi trazido nesta noite, como uma palavra, como um momento de reflexão, que possamos, ó Pai, verdadeiramente termos guardado em nosso coração aquilo que tu tens para cada um de nós. Que possamos ter ouvido, ó Deus, verdadeiramente da tua palavra, que não sejam palavras do orador, daquele que está aqui falando, mas seja o Espírito Santo falando através do coração de cada um. Nos convencendo da verdade, nos fazendo enxergar, entender a importância
de nos mantermos unidos pela fé, independente das circunstâncias, e termos a certeza de que Deus é por nós todos os dias. Independente da situação que o mundo tem vivido, não importa. Deus é acima de tudo, de todas essas coisas. Deus é infinitamente maior. Tenhamos essa certeza em nossos corações. Cuida de cada um, Pai. Cuida das famílias, cuida das casas. Que possamos, ó Deus, verdadeiramente te adorarmos, engrandecermos o teu santíssimo nome, sempre pensarmos, sempre lembrarmos, ó Pai, quando estivermos fazendo qualquer coisa em nossas vidas. Isso agrada a Deus. Isso é a vontade de Deus. Possamos, ó Pai, sempre manter esse temor todos os dias. Glória seja dada ao teu nome. Cuida de cada um mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus.